A formação do povo brasileiro. Primeiro ciclo. Aula 4. Enfrentamento dos mundos. Surgimos da confluência do entrechoque e do caldeamento do invasor português com índios silvícolas e campineiros e com negros africanos, uns e outros aliciados como escravos. Olá, cursista! Estamos de volta para falarmos sobre o último tópico do primeiro ciclo. Já vimos as matrizes tupi, lusitana e africana. Agora vamos entender o enfrentamento dos mundos. Como esses três universos, essa mistura de raças, de povos e de cultura que já vimos, contribuíram para a formação de uma nova nação, a nação brasileira, o povo brasileiro. Vamos entender como ocorreu esse processo e o que resultou dele. Para assimilar melhor essa aula, você, cursista, pode buscar a ajuda do tutor para esclarecer as suas dúvidas. E se a curiosidade ainda for grande, busque na internet sobre a primeira fase da formação do povo brasileiro, que você vai achar muitas fontes interessantes para aprender mais. Vamos lá conhecer agora o enfrentamento dos mundos? No início da nossa aula, vamos apresentar uma sequência de falas de Darcy Ribeiro, onde ele narra momentos importantes para a formação do povo brasileiro. Primeiro a gente tem que pensar no momento do grande desencontro ou encontro em que chegam os europeus aqui. Faça uma ideia do que era essa cena. Os índios na praia, gritando, fazendo uma algazarra enorme e gritando: venham ver, venham ver, venham ver, venham ver! E todo mundo chegando, nus, com seus corpos pintados, que era a sua vestimenta, com suas cabeças emplumadas, com seu lombo emplumado, carregando um grande endoape de penas, aqueles índios e índias bonitos, milhares na praia, olhando para o mar. Do Mar Grosso, vi uma coisa nunca vista. Viam barcos descomunais, imensos, carregados por velas enfunadas imensas, impelidas pelo vento. Eram borboletas. E eles, os índios, conversavam, diziam: o que é isso? O que é isso? Só pode ser de Maíra. Isso é o povo de Deus que está chegando. É o povo de Maíra, é o povo de Deus. E os portugueses o que viam? Olhavam para a praia. Os testemunhos estão aí. Pedro Vaz de Caminha diz: as meninas todas desnudas, com suas vergonhas de fora, das quais elas não têm vergonha nenhuma, exibem estufadinhas as suas prendas, mais bonitas que as moças de Lisboa. Os portugueses encantados com aquela humanidade nova, em flor. O Brasil é fundado com uns poucos portugueses pela sabedoria indígena, de incorporar cada europeu que vinha, fazer dele um intermediário para conseguir ferramentas, incorporar na família, dando uma moça, cada aldeia dava ele uma moça. E tinha o direito de pedir coisas a ele. E ele tinha o direito de mandar aqueles cunhados todos, 10 mil cunhados, cortar pau-brasil. O João Ramalho de São Paulo, dizendo que era marido da Bartira. Mentira. Bartira, os jesuítas benzeram lá Bartira. Disse: sua mulher oficial é essa? Mas ele tinha mais de 30 mulheres.
E cada filho dele tinha 30 mulheres. E todos transavam com todas. São Paulo foi feita na alegria dessa transação de fazer mameluco. A Índia prenhada pelo branco pare um filho. E quem é esse filho? Da Índia. Ele não é índio, nem quer ser. O índio é gente oprimida. Ele vai ser um caçador de índio, matador de índio. Ele não é europeu, nem o país considera como igual. Ele é um filho da terra. Então começa a surgir um povão que não é nada, que não é ninguém. Dessa ninguém-dade, ele só pode sair virando outra coisa. Como você acabou de ver, o processo de integração desses povos que viviam no Brasil gerou uma nação sem identidade. Gerou também algumas guerras e conflitos, pois cada lado tinha uma visão de mundo diferente. Do lado dos conquistadores, existiam grupos católicos que tinham a missão de evangelizar, de converter os indígenas para a doutrina cristã. Esses grupos de evangelização se interligaram a outros grupos que tinham suas próprias necessidades, os interesses mercantis e políticos europeus no Brasil. A base ideológica desses grupos era de conquistar e colonizar novas terras. Vamos entender agora como aconteceu a intervenção religiosa nesse processo. A atuação católica. A atuação católica foi dividida em duas fases. A primeira foi o período de adaptação e construção do trabalho de catequese e conversão do índio aos costumes do branco. Na segunda, aconteceu o desenvolvimento do sistema educacional implantado no primeiro período, a consolidação. Essas fases foram assumidas pelos missionários jesuítas que vinham ao novo país difundir a crença cristã entre os nativos. O padre Manuel da Nóbrega chefiou a primeira missão da ordem religiosa em 1549. Eles queriam salvar os índios do inferno, do purgatório. Sob influência católica, o rei de Portugal tomou para si a missão dessa salvação indígena. Deviam evangelizar, converter, queriam se tornar os salvadores, tirar os índios da ignorância cristã. Depois dessa etapa da colonização, veio uma outra muito importante para a compreensão da formação do povo brasileiro. Vamos ver? Essa mistura de raças trouxe para o Brasil um enfrentamento de visões de mundo. De um lado, Portugal, que queria colher as riquezas e ganhos do Brasil. Por outro lado, os colonos queriam salvar as riquezas do Brasil para os seus bolsos. Nasce nesse contexto várias guerras, várias revoluções, vários conflitos. Existe um processo claro de desindianizar o índio, deseuropeizar o europeu, desafricanizar o africano. Muitos dos que moravam aqui no Brasil já não eram mais índios, nem portugueses, nem africanos. Esses grupos se enfrentaram, esses grupos guerrearam. Esse processo forma o povo brasileiro e expõe a questão do mercantilismo. Foi o período mais forte do mercantilismo no Brasil. Como exemplo, podemos citar a exploração e o acúmulo das riquezas, assim como os lucros que os europeus conseguiam através da escravidão dos índios e africanos. A economia passa de ser regida pelo cunhadismo para ser regida por outras formas. Ou seja, passa do escambo, da troca, para a escravidão. Nasce a luta de classes. Luta de classe é a oposição entre as diferentes classes da sociedade. A luta de classes não é apenas um conflito, envolve a economia, a política e a sociedade como um todo. O termo luta de classes foi uma denominação criada pelo filósofo alemão Karl Marx. O Brasil experimenta a luta de classe no seu primeiro período da história. A luta de classe interfere diretamente na questão cultural. Afinal de contas, o europeu jamais aceitou a cultura indígena, em especial a antropofagia. Também não aceita a fé dos índios na natureza, nos bichos, nas plantas, nem no Deus Mairá. A determinação era que os índios deviam seguir
a Jesus Cristo da Igreja Católica, ou deveriam ser escravizados ou massacrados. O Deus Maíra, que cria o mundo, mata o tigre e com a pele desse tigre faz o fundo do céu, com os 2 olhos faz o sol e a lua. Então esse tigre belo, glorioso do mito da criação, eles converteram num tigre do mito da morte. O mito de agora, eles pedem um grande tigre azul. Pai, estamos cansados, a terra está cansada de comer cadáver, põe um fim, Pai. Cada povo indígena morreu ali, mantendo sua cara, sua língua, seu jeito. A única forma de você desfazer os povos indígenas é quebrando sua continuidade. Se você pega as crianças, como fazem os missionários, ou faziam criminosamente, e põe juntos crianças de tribos diferentes, que tem que falar entre elas com a língua comum, que é o português, e esses meninos depois não prestam para ser índios, nem prestam para ser brasileiros. Ficam uns marginais. Além dessa continuidade, os portugueses foram responsáveis por dizimar milhares de índios quando trouxeram com eles doenças como cachumba, sarampo e a catapora, por exemplo. Ainda que houvesse muitos índios, acabaram sendo gastos. Gastos pela escravização, mas muito mais gastos pelas pestes europeias. Cada peste matava metade de uma tribo. No lugar onde havia 40 mil índios, reunidos pelos jesuítas, pegou bexiga e sobraram 4 mil. Então foi aquela dizimação, foi como uma guerra biológica. A estratégia para descontinuar a origem africana e enfraquecer suas tradições era de separar as famílias de escravos. Misturavam membros de tribos africanas rivais. Os portugueses não aceitavam os rituais do povo africano. Era preciso destruir a cultura, era preciso quebrar as etnias, era preciso desculturalizar o índio e o africano. Mas muitos portugueses que aqui viviam também se misturaram aos índios e aos africanos. Essa mistura foi o começo da nossa nação brasileira. Os paulistas caçavam as mulheres para trepar, para prenhar, para fazer mameluco. Os homens para vender a Pernambuco, para trabalhar na cana. Depois descobriram que escravo muito melhor, porque não fugia tanto. Para o índio era simples, cair no mato. Se deixasse ele solto, ele caía no mato e ia embora. Não é besta de ficar plantando cana para um patrão daqueles. Mas o negro, a brutalidade, heria a África. Caçar o negro lá. Um tumbeiro era uma coisa horrível. Atravessava o oceano. Quando chegavam aqui na praia esquálidos, jogavam água neles e levavam para o mercado para vender. E essa negrada aqui é que foi o componente diferente de índio, português e mameluco, que mudou o colorido do quadro. Haviam também guerras por território. Portugal precisava conquistar os territórios indígenas, precisava ocupar essa parte do Brasil. Para isso, exterminavam os índios. Muitas tribos se uniram a Portugal para matar tribos rivais. Foi um verdadeiro massacre. Existia também a guerra ideológica. O predomínio português como uma civilização mais avançada conseguiu derrotar os milhares de índios que aqui viviam. Portugal tinha armas, tinha tecnologia, e nossos índios tinham arco e flecha. Não mantinham unidade com as outras tribos e por isso foram massacrados. O Brasil que Darcy Ribeiro conta em seu livro é um Brasil de guerras, de massacres e de assassinatos. É um Brasil onde a luta de classe se impõe. Há, na colonização brasileira, o primeiro indício de luta de classe. Origem da luta de classes. A luta de classes existe desde a Idade Média, quando as classes dominantes como os reis e a burguesia lutavam contra os trabalhadores e, em alguns momentos, até de forma violenta.
As classes dominantes exercem seu poder de forma autoritária, geralmente, e isso acaba gerando conflitos com os representantes das classes inferiores. Terminologia. Os filósofos Karl Marx e Friedrich Engels criaram o termo luta de classes para designar os conflitos que existem entre os membros das classes mais abonadas e os das classes inferiores. Para Marx, as lutas de classes foram, ao longo dos anos, um dos vários motivos para as revoluções na história mundial. Marx dividiu a sociedade em proprietários, representados pela burguesia, e trabalhadores, representados pelo proletariado, que eram os únicos trabalhadores. Os filósofos acreditavam que a luta de classes só acabara com o fim do capitalismo e, por consequência, o fim da divisão de classes sociais. Origem. Surgimos da confluência do entrechoque do caldeamento do invasor português com índios silvícolas e negros africanos. Somos uma cultura sincrética de um povo novo fruto da fusão de matrizes diferenciadas que se comporta como uma só gente, sem se apegar a nenhum passado. Estamos abertos para o futuro. E para cada 4 ou 5 negros, trazia uma criolinha, uma negrinha bonitinha. Uma moleca de 11, 12 anos. Que não era para os negros, é claro, era para o senhor, não era para o capataz. Confortos do senhor. Aquela moleca e as outras negras que surgiam aqui, trepadas pelos brancos, geravam mulatos. Que já, ao nascer, aprendiam a falar português. E eles não eram africanos, mandados para a África, eles seriam um estrangeiro. Ele era daqui. Então ele não era africano. Índio ele não era. Português não era. Quem era ele? Ninguém. Esse Zé Ninguém, negro, com aquele Zé Ninguém outro, índio, esse Zé Ninguém é que foram se conjugando para formar os brasileiros.